Hoje vou estar falando a vocês sobre dando continuidade à minha mensagem de ontem. Ah, e eu comecei ao longo dessa semana a falar a vocês sobre a luta que existe entre a carne e o espírito, ou melhor dizendo, o grande conflito que existe por trás da nossa vida. Problema que você vive, dificuldade que você anda passando, a tribulações na sua família, às vezes você não sabe, mas existe um pano de fundo, e nesse pano de fundo acontecem algumas coisas nos bastidores espirituais que ocasionam problemas no mundo físico, que são esses que você enfrenta. Falei a vocês que Paulo, mesmo sendo uma pessoa de Deus, trabalhando na obra de Deus, ele dizia que ele queria fazer o que era certo, mas ele acabava não fazendo. Ele acabava fazendo o que era errado, mesmo sabendo aquilo que era certo. Então, ele dava murro na carne dele para fazer aquilo que é certo. Ele se colocava numa situação onde ele era obrigado a fazer aquilo que era certo. Ele declara que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que foi feito para esbofeteá-lo, a fim de que não se exalte. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele disse que Deus deixou alguns problemas na vida dele, e esse era o caso da visão, que ele tinha problema na visão. Deus deixou na vida dele para que ele se mantivesse sempre cativo a buscar a Deus. Tem alguns problemas que vão estar acontecendo na sua vida que existem para puxar você de volta para aquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque se formos filhos mimados, ou seja, tudo que nós pedimos Deus der e nós não nos fortalecermos na fé, as dificuldades elas se tornam esse professor para nós. Por isso, você tem que entender que a luta entre a carne e o espírito existem e essa luta ela vai fazer com que você se torne mais forte ou mais fraco, dependendo de como você estiver vendo a vida. Bem, falei também a vocês que é necessário vencer a força da carne. Como é que eu faço então, pastor, para vencer a força da carne? Primeiro item que falei ontem para vocês foi que para vencer a força da carne, você precisa resistir até o sangue. Você precisa resistir até o final. Os primeiros cristãos não temiam dar a sua própria vida para manter-se firme com Deus. Se fosse preciso, eles iriam morrer, mas eles não iriam negar a Cristo, não iriam negar a Deus. Então, eles resistiam até o final. Eu proponho hoje a você resistir às forças carnais até o final. Buscar a presença de Deus, mesmo que isso te custe sangue, mesmo que isso te custe a vida. Por quê? Porque você tem que lutar para ter mais do Espírito na sua vida. Também falei a vocês que as pessoas que nós chamamos assim do mundão, que não querem saber das coisas espirituais, vivem vidas mais fáceis. Por quê? Porque elas não estão nessa dicotomia de espírito e carne. Elas vivem na carne, se elas quiserem beber, elas bebem, se elas quiserem trair, elas traem, se elas quiserem roubar, elas roubam, se elas quiserem fazer as coisas erradas, elas fazem. Por quê? Porque elas não têm a trava de buscar as coisas do Espírito. Por isso que a vida do crente parece ser mais difícil, porque o crente sabe que existem coisas erradas que a carne manda eles fazerem, mas o crente acaba modificando e buscando as coisas do Espírito, as coisas do alto. Pensando nisso, o texto bíblico nos diz que dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja que Cristo fala aqui para os discípulos que se você quiser vencer, você precisa pegar a sua cruz e seguir a Deus. Você precisa saber que você tem algumas lutas, um espinho na carne, algumas dificuldades, mas você tem que pegar isso daí e manter firme no Senhor mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Por quê? Porque estar em Deus não pode ser circunstancial. Se as coisas estão boas, eu vou estar com Deus. Se as coisas estão mais, eu também vou estar com Deus. Ou seja, não preciso de bênção ou de maldição para estar do lado certo. Ela não é circunstancial. É como se você estivesse amando um filho. Se o filho for bom, se o filho for ruim, ele vai continuar sendo meu filho. Eu vou continuar amando a ele, mesmo que ele faça escolhas que eu não queira. Assim também se trata a vida espiritual. Manterei firme e cativo em Deus, mesmo quando as coisas não forem boas. Bem, tendo falado isso a vocês, eu vou agora pular para o livro de Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo Gálatas capítulo 5, versículo 15, 16. 5:16, falando sobre andar no Espírito. Essa é a segunda parte que tenho a falar a vocês de como vencer a carne. Primeira delas, eu falei a você, resistir. A segunda forma de vencer a carne é andando no Espírito, tendo um olhar mais aguçado. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos diz o seguinte: 5:16. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha só as obras da carne e o fruto do espírito. Perceba, querido irmão, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa própria fraqueza aqui. O Espírito Santo ajudando os crentes do Gol Six em sua própria fraqueza, como diz Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Deixa claro que Deus ajuda ali os seres humanos em sua própria fraqueza. 8:26 diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, mais uma vez, a gente percebe aqui que o Espírito Santo nos ensina para onde nós devemos andar. Ele mostra para a gente o que nós devemos fazer. Por isso, andar no Espírito é necessário para aquele que quer vencer a carne. E quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Veja que mais uma vez o Espírito Santo nos ensina o caminho que devemos andar. Andar pelo Espírito, ser guiados pelo Espírito. Será que você está passando tribulação porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo? Deus está falando com você hoje, aqui nessa manhã, mas você não consegue ter a conexão clara com Ele? Bem, não enfrentamos mais a perseguição externa declarada, mas existe uma luta invisível dentro de cada um de nós. Essa luta invisível só pode ser vencida se for também com as armas invisíveis. Se você não puxar a presença do Espírito Santo para dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua história, você não terá a bênção que você quer. Andar no Espírito, primeiro, é reconhecer seus erros. Primeiro, reconhecer suas faltas. Primeiro, reconhecer que você deve modificar algumas coisas. Como pode alguém dizer que ama a Deus se não respeita o irmão, o próximo? Como pode alguém dizer que ama a Deus se não consegue amar quem está ao seu lado que você está vendo? Então, se você não consegue amar o seu próximo, já vou te dizer, você não ama nem a Deus. E isso é um engodo. Portanto, quando lemos aqui o texto, deixando claro que tem uma voz atrás de nós nos dizendo o caminho que devemos andar, por isso nós devemos sempre andar no Espírito. É por isso. E o que é andar no Espírito, então, pastor? O que o texto bíblico nos fala sobre esse tema de andar no Espírito? É ser sensível à voz de Deus. Como é que eu faço, pastor, para ser sensível a essa voz? Deus falando com você hoje mais uma vez. Se você não consegue ouvir a voz do Senhor, então tá com um problema no seu ouvido espiritual. Você tem que dar uma lavada nisso, você tem que fazer alguma coisa, porque você não está conseguindo ouvir Deus falar com você. Às vezes, ao falar isso daqui, eu fico buscando algumas respostas do Senhor. E é um fato, parece que Deus se cala às vezes. E saiba que o silêncio de Deus parece ser um barulho muito grande para mim, parece ser ensurdecedor. Eu peço às vezes a Deus algumas respostas possíveis, porque outras pessoas são abençoadas e cadê minha bênção? Cadê o que eu lhe pedi e por que não acontece? Será que estou tomando as decisões certas? Será que estou sendo louco em tomar algumas decisões? Eu peço orientação a Deus para se tornar claro o caminho. Mas eu sei que Deus só ilumina 30%, só ilumina ali a luz do farol. Ele não vai me mostrar o caminho todo. E eu fico, às vezes, angustiado devido à minha cabeça, da minha mente, quando eu não entendo todo o processo. Quando eu não entendo aonde é que Deus quer. E isso, às vezes, me machuca.
Isso às vezes me causa dor. Então, eu busco e me conforto no Senhor, de que Ele está no controle. Como Paulo, mesmo não sabendo aquele espinho na carne, que ele pediu para Deus tirar e Deus não tirou, ele se confortava em Deus, porque a graça do Senhor o bastava, mesmo que Paulo ficasse angustiado com aquilo. Será que você também não é um irmão que fica às vezes preocupado porque meu filho não voltou para a igreja, porque as coisas não aconteceram, porque não estão muito bem algumas coisas? Talvez isso possa te machucar também. Mas se conforte que Deus está no controle. Se conforte que Deus está guiando sua vida. E é no caminho que ele vai te mostrar as coisas. Bem, ser sensível à voz de Deus é viver em oração incessante. Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vem falando sobre viver no Espírito. E como é que eu faço para ter uma oração, viver no Espírito? Eu preciso ter oração incessante. Não falte aqui no Go Six. Não pare de orar. Não pare de buscar ao Senhor. Por que eu digo isso? Capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pá, pá, pá. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Vejam que o texto bíblico nos diz aqui que é necessário entender a vontade de Deus para a nossa vida. Se não entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos viver em angústia. Como é que eu faço para entender essa vontade de Deus? Orando, de forma incessante. Olha, não é fácil orar de forma incessante, mas eu não saio enquanto Deus não der a bênção. Talvez você também deva fazer a mesma coisa. Não vou sair daqui, não vou sair do Goal Six, não vou sair dessa vida minha enquanto Deus não me der a bênção. Andar no Espírito é ter essa voz clara e audível, visível do Senhor. Por quê? Porque está tão alegre e satisfeito ao ponto de não sentir necessidade de agradar a carne. É o que faz você andar no Espírito. Eu vivo alegre porque eu não sinto necessidade de agradar mais a carne, porque eu ando no Espírito. Esse é o momento em que você sai da água e começa a respirar. Esse é o momento único que o sol brilha para você, quando você sente prazer em andar no Espírito. Ontem eu fiquei até tarde conversando com o Pedro, meu filho. Vieram aqui no minha casa. Ontem à noite vieram os jovens da minha igreja central. Fizeram um pequeno grupo aqui em casa. E aí o Pedro mostrando as moedas dele e brincando com os meninos e tudo. Tem o Tiago, aqui o Tiaguinho Aventureiro, né? Aquele, o filho do meu primeiro ancião, que é muito querido, muito amado por nós aqui. Os meninos amam ele. E ficaram brincando no final de espadinha, e a gente ficou conversando e tudo. Foi um ambiente bem gostoso. Ah, andar no espírito é não sentir vontade de fazer as coisas da carne. E a gente sente prazer em estar na igreja, em estar com os irmãos da igreja, em fazer a vontade do Senhor, andar no Espírito. Mas, pastor, eu não estou sentindo essa vontade. Eu já perdi esse gosto. Então, você já está entendendo que você não está conseguindo andar no Espírito. Você está vivendo mais para o trabalho, você está vivendo mais para as coisas terrenas, você está mais feliz com as coisas aqui de baixo, do dinheiro e tudo mais, e você não consegue se alegrar com as coisas do Senhor. Você não consegue se alegrar, não consegue ficar satisfeito ao ponto de empurrar para frente, não sentir prazer em agradar a carne. Então, é um fato que você tem que voltar e reavaliar a sua história. Olhar para o Senhor e falar: Senhor, me faça de novo ter aquele primeiro amor, de amar os meus irmãos, de viver as coisas no Espírito, porque não é fácil, mas é possível. E é o que Deus quer que façamos. Que rejeitemos as obras da carne e busquemos as obras do alto, as obras do Espírito. Também fala a vocês que quando o homem pecou
e isso aconteceu lá com Adão e Eva, ele desobedece a Deus e ele perde a sensibilidade espiritual. Quando você não anda no espírito, você não consegue entender algumas coisas. Eu sempre falo com vocês que é necessário que você tenha essa sensibilidade espiritual. Eu digo a vocês, de uma forma cômica, que tem que sentir o cheiro do enxofre. Tem gente que não consegue sentir o cheiro do mal. Tem gente que não consegue ter a sensibilidade espiritual. E o fato de você não ter essa sensibilidade espiritual é porque você não está andando no espírito, você só está andando na carne. E parece que alguns problemas te batem à porta e você não consegue ter a sensibilidade espiritual. Eu estava falando aqui e acabei pulando para outra coisa. E vieram jovens aqui em casa. O Pedro foi dormir tarde e acabou ficando deitado na nossa cama durante um tempo ali. Débora foi cuidar do Eduardo ali e o Pedro ficou conosco aqui. Ficou comigo aqui. E eu falando, Pedro, você tem que fazer seu provérbio da manhã. Aí Pedro, não, eu não quero fazer de novo provérbio da... blá, 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 aquelas coisas dele. Eu falei, Pedro, mas se não fizermos o provérbios, nós vamos ficar burro, Pedro. Por quê? Porque o Provérbios é buscar sabedoria. Você quer ficar burro? Não, não quero. O que é que você quer? Fala para mim. Aí ele fala, eu quero ser sábio. E não sei o quê, não sei o quê. Pois é, mas para ser sábio tem que se pagar um preço. Você tem que fazer o seu Provérbios, você tem que entender. Lembra que aí eu fui falando com ele, né? Lembra que a sabedoria diz que aqueles que rejeitam ela, ela vai embora, mas também ela vai rir da sua cara, vai dizer, você me rejeitou e agora que você está sofrendo, passando por dificuldade, eu rio de você. Por quê? Porque se você tivesse me buscado, eu teria explicado e tirado você como um escudo na sua vida e tal. E tem lá o Provérbios dizendo, né? E aí eu conversei bastante com o Pedro ontem, que para a gente poder ter a presença do Espírito, temos que sacrificar algumas coisas. Para você ter o mundo espiritual sobre você, para que você tenha o Espírito Santo sobre você, você tem que sacrificar algumas coisas. E talvez você tenha que sacrificar seu tempo, seu intelecto para buscar. Busque a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Eu também falo a vocês de que quando o ser humano ele desobedece, ele perde essa sensibilidade. Eu falo aqui para vocês, mas o irmão tá meio insensível, o irmão tá meio dorminhoco, o irmão tá meio cansado, o irmão não consegue entender e ver a pérola de grande preço que está passando sobre ele, está passando na frente dele. Muitos não têm consciência de si mesmo como um ser espiritual. Por isso a importância do cuidado do corpo e das emoções, dos prazeres, mas não buscar o espírito fará com que o irmão se perca no processo. Por isso a vida se torna incompleta para muitos irmãos, porque não estão vivendo sobre o espírito. Para ser inteiro, para ser completo, corpo e espírito, alma, a personalidade, o espírito, eles precisam andar junto. E o Espírito Santo de Deus, ele é essa pessoa que você encontra em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus entra na pessoa que recebe Jesus Cristo como Salvador e ajuda essa pessoa como conselheiro espiritual para vencer a carne. Nós podemos vencer a carne se nós andarmos no Espírito. Você também pode vencer a carne, querido irmão. Como é que eu faço, pastor, para que isso aconteça? Eu termino aqui esses poucos minutos dizendo a vocês que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem pensa estar em pé, tome muito cuidado para você não cair, para você não escorregar. Como diz o ditado, Deus não dá o frio maior que o cobertor. Deus não dá a dificuldade para você maior do que você possa suportar. Nós enfrentamos dificuldades maiores do que podemos suportar? Não. Não enfrentamos dificuldades maiores que podemos suportar. Como diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor deixa claro que Deus nos dá ali forças que nós podemos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, deixa eu abrir aqui. Capítulo 10, versículo 13 diz assim, ó: Não
vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Então, Deus vai te dar um livramento que você pode suportar. Para tudo o que fazemos, precisamos pedir a ajuda de Deus, como Jesus mesmo ensinou a nós, nos dizendo: Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Então, Deus sempre vai deixar um suporte a você. A Bíblia diz que todos os homens pecaram, cedendo às tentações. Todos os homens pecaram quando eles fizeram os prazeres da carne. Mas Jesus Cristo também sofreu tentação, mas Jesus Cristo venceu sem pecar nenhuma vez, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, para nos capacitar a vencer o pecado. Por isso, eu proponho hoje a você, nessa sexta-feira, no Maná Dobrado, que você resista à carne até o sangue e ande no espírito. Que você resista à carne, mesmo que você tenha que sofrer algumas coisas. E que você ande no espírito, que você ouça a voz do Senhor. Por quê? Porque Deus está falando às igrejas. Deus está falando a você. Quer você vencer hoje, quer você andar sobre o espírito, quer você vencer a vontade da carne, quer você entender a luta entre a carne e o espírito. Então, rejeite essas obras da carne e ouça a voz do Espírito Santo, orando, buscando sua presença mais do que o ouro e a prata. Deus vai se mostrar, porque Deus não está escondido para que não seja achado. Deus quer ser achado, ele sai se mostrando assim: olha, eu estou aqui. Então, o busque, porque você vai encontrar. Se você ouvir essa mensagem e a pérola que existe em buscar a Deus, sua presença, seu espírito, você então encontrará a luz e a alva. Quer você ter essa vitória? Quer você ter essa força para enfrentar seus problemas? Eu quero convidá-lo a orar. Pedir a Deus que abençoe você. Pedir a Deus que o ajude nesse momento, porque Deus está pronto para falar com você nessa manhã. Vamos orar. Vamos